alunos, continuando as atividades no vídeo 2, página 41. Texto e construção. Número 1. Quantas linhas tem o poema Identidade? Número 2. Essas linhas encontram-se agrupadas ou encontram-se separadas por espaços em branco? Conhecendo o gênero textual. Um texto pode ser escrito em prosa ou em verso. O texto em prosa se caracteriza por ocupar toda a extensão da linha. Cada conjunto de linhas escritas é chamado parágrafo. Geralmente, no início de cada parágrafo, deve-se fazer uma margem, ou seja, deve-se deixar um espaço em branco. Já o poema é escrito em versos. Cada verso corresponde a uma linha do poema. Observe o exemplo. Às vezes, nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou moleque malcriado. Cada conjunto de versos é chamado estrofe. Há poemas de apenas uma estrofe, como é o caso de Identidade, em que os versos aparecem agrupados, sem espaço entre eles. Preste atenção e vá observando como se dá esse tipo de organização nos próximos poemas. Dicionário. Número 1. Reescreva os trechos abaixo, dando um sentido contrário às palavras destacadas. Letra A. Paulo tinha fama de mentiroso. Letra B. A incapacidade de ser verdadeiro. Importante saber, as palavras e expressões com sentidos opostos, contrários entre si, são chamados de antônimos. 2. Observe. In mais capacidade é igual a incapacidade. O prefixo in permite formar antônimos, como intolerante, inadequado. Pesquise 4 outras palavras iniciadas com o prefixo in e forme uma frase com cada uma delas. Número 3. Agora, utilizando in ou sua variação i, forme o antônimo das palavras a seguir: delicado, próprio, legal, real, afiançável, discreto, regular. Número 4. Observe o uso da palavra crânio na tira a seguir. Sou um crânio, inventei o sapato saltador e vou testá-lo agora mesmo. Toim, pof! Ai, 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 acho que fraturei o crânio. Leia os verbetes a seguir e observe o sentido da palavra crânio no dicionário. Crânio é um substantivo masculino. Tem os seguintes sentidos. Número 1. Caixa óssea que encerra e protege o encéfalo no homem e nos vertebrados. Exemplo. Tenho aqui um rapaz com fratura na base do crânio. Número 2. Cabeça. Exemplo. A calvície despontava, desnudando-lhe o crânio liso. Número 3. Cérebro. Número 4. Quem é muito inteligente. Gênio. Exemplo. Esse moço é um crânio. Crânio é substantivo masculino e tem os seguintes significados. Número 1. Rubrica. Na anatomia geral, significa caixa óssea que contém e protege o encéfalo.
1 e 1. Conjunto dos ossos que formam a cabeça de um vertebrado, especialmente do homem quando morto. Exemplo: encontrou no cemitério vários crânios espalhados pelos canteiros. Número 2. Derivação, por extensão de sentido, sentido figurado. O cérebro, a fonte do pensamento. Exemplo: era preciso colocar o crânio para funcionar. Número 3. Derivação, por metonímia. Regionalismo, Brasil. Uso informal. Pessoa de notável inteligência. Exemplo: naquela turma só havia crânios. Número 4. Rubrica, na anatomia zoológica. Nos insetos, a parte quitinizada da cabeça. Letra B. Releia a tira anterior e responda: em que sentidos a palavra crânio foi usada? Letra C. Forme 2 frases com a palavra crânio. Uma com o sentido de parte do corpo e outra com o sentido de inteligente, genial. Número 5. Que elementos são responsáveis para a construção do humor na tira? Importante saber: as palavras podem ser usadas no sentido figurado, que é diferente do seu sentido próprio, literal. Isso significa que você pode não compreender o significado dessas palavras se tomá-las ao pé da letra. Veja, a festa de aniversário dela foi um sonho. Todos adoraram. A palavra sonho, nesse caso, foi empregada fora de seu sentido próprio, literal. Ela pode ser entendida como: o aniversário dela foi maravilhoso, fantástico, tão bom ou bonito quanto um sonho. Observe outros exemplos tirados do texto Identidade, de Pedro Bandeira. Tem vezes que eu sou o rei, herói voador. O eu poético associou rei e herói a pessoas poderosas, vencedoras. Dessa forma, ele atribui às palavras rei e herói um sentido figurado. Mãos à obra. Número 1. Leia a próxima tira. Por que minha panelinha? É porque eu sou um cara meio culinário. Tenho cuca fresca. As ideias fervilham dentro da minha cabeça. E o pessoal aí diz que eu sou fogo. Letra A. Retire dos quadrinhos palavras ou expressões que estejam sendo usadas no sentido figurado. Letra B. Explique o significado de cada uma das palavras ou expressões encontradas no sentido anterior. Número 2. Forme uma frase com cada uma das palavras seguintes, usando-as no sentido próprio, que é o real, o literal, e no sentido figurado. Observe os exemplos. João é uma fera em matemática. Sentido figurado: fera, ótimo. João ficou uma fera com a brincadeira de mau gosto. Sentido figurado de fera, bravo. Havia uma fera solta no parque. Fera, sentido próprio, animal. Façam agora a letra A com a palavra fresca, uma no sentido próprio e uma no sentido figurado. Letra B com a palavra fogo, letra C com a palavra animal e letra D com a palavra doce. 3. Complete o poema Identidade, de Pedro Bandeira, com uma ou mais palavras do quadro.
considerando o sentido e o ritmo dos versos. Você também poderá usar outras palavras de que goste ou que combinem com a sua identidade. Temos aqui, então, as palavras extrovertido, tímido, conciliador, briguento, calmo, agitado, organizado, desorganizado, corajoso, medroso, adolescente, criança. Alunos, bom trabalho! À medida que vocês forem terminando, mande no WhatsApp para eu anotar no diário para o segundo bimestre. Um abraço a todos!